Chega ao local da solenidade o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, acompanhado dos senhores General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, Excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil, General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército Brasileiro designado, e do segundo tenente Ed Carlos Bernardino, adjunto de comando do Exército. Serão prestadas as honras militares ao presidente da República. A presente solenidade destina-se a comemorar o Dia do Exército, bem como realizar a imposição da insígnia da Ordem do Mérito Militar e da Medalha Exército Brasileiro. O dia 19 de abril de 1648, data da primeira Batalha dos Guararapes, constitui o marco na formação da nacionalidade brasileira e do Exército Brasileiro. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença de uma réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo, em 1842, na pacificação da Revolução Farroupilha, em 1845, nas campanhas contra Oribe e Rosas entre os anos de 1851 e 1852 e na Guerra da Tríplice Aliança entre os anos de 1867 e 1869. Este gládio invicto materializa o seu símbolo de bravura, descortino, bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Convidamos todos a tomar atitude de respeito para cantar a canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O comandante do Exército fará uso da palavra. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estados aqui presentes, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército designado, autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, autoridades militares, membros do alto comando do Exército, senhoras e senhores que prestigiam a nossa cerimônia nesta data tão significativa para o Exército de Caxias. Dia do Exército. Celebra-se neste dia 373 anos do Exército Brasileiro, cuja origem
remete à primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em abril de 1648. Aquela vitória heróica sobre o inimigo estrangeiro foi o prelúdio da construção da identidade do Brasil como nação soberana, gerada sob a cláusula imortal de que esta terra deveria pertencer somente aos brasileiros. Nascia, então, o sentimento de patriotismo, capaz de irmanar em torno do ideal comum raças, línguas e credos, contra um invasor muito mais poderoso. Os exemplos de coragem e bravura demonstrados por Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernandes Vieira, Antônio Dias Cardoso e por outros tantos heróis anônimos, têm sido o farol dos soldados brasileiros que, por seus feitos ao longo da história, conferiram à nação brasileira a aventura de possuir um exército invicto nos campos de batalha. Tamanho legado de glória e compromisso impulsiona e inspira a preservação do solene juramento de defender a integridade do território e da soberania nacionais, se preciso for, com sacrifício da própria vida. Longe das flores de retórica, mas revisitando a história dos fatos, não aquela carregada dos vieses da conveniência, foram muitos os episódios em que o Exército de Caxias esteve presente e exerceu papel fundamental para que os interesses da nação e do povo brasileiro fossem resguardados. O Exército Brasileiro participou da luta pela independência e do processo de pacificação interna, preservando a grandiosidade do território e a coesão nacional nas revoluções Farroupilha, Sabinada, Balaiada, nas revoltas liberais, no Contestado, em Canudos, na Cabanagem e muitas outras. No Segundo Império, combateu na Tríplice Aliança. Na primeira metade do século XX, lutou nas duas grandes guerras contra regimes ditatoriais que ameaçavam a liberdade e a autodeterminação dos povos. Mais tarde, convocado pela sociedade, ajudou a afastar o perigo comunista que ameaçava a nossa liberdade e a democracia. Além disso, ajudou a cultivar a paz em mais de 50 países, com observadores militares e com tropas de capacetes azuis, sob a égide da Organização das Nações Unidas e demais organismos internacionais, reconquistando o reconhecimento pela capacidade e profissionalismo. Presente em todos os rincões do Brasil, o Exército tem como maior ativo seus homens e mulheres, que, ombreados sem qualquer distinção de raça, credo ou condição social, representam um retrato fiel do povo brasileiro e, com a mesma energia e valores dos nossos antepassados, lutam sem temor frente às contendas da atualidade. Nesse sentido, destacam-se as operações de garantia da lei e da ordem, o combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, como nas operações Ágata e Verde Brasil 1 e 2, o acolhimento de irmãos estrangeiros no estado de Roraima, integrando a força-tarefa de ajuda humanitária, a distribuição de água no semiárido nordestino a mais de 2 milhões de brasileiros afetados pelo flagelo da seca, executando a Operação Pipa, e o desenvolvimento e a manutenção da infraestrutura nacional, além de socorro aos atingidos por calamidades, dentre outras tantas missões subsidiárias que lhes são atribuídas. No maior desafio experimentado por esta geração, o combate à pandemia do Covid-19, ao lado das forças co-irmãs, sob a coordenação do Ministério da Defesa e contribuindo para com o esforço do governo federal, o Exército atua não somente com competentes profissionais de saúde, como também com a desinfecção de instalações, doação de sangue para a recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos
imunizantes, equipamentos de oxigênio. Nossos militares socorrem também as localidades de difícil acesso e as comunidades indígenas, onde os bravos soldados, na maioria das vezes, são os únicos a assistirem aqueles brasileiros. Essa simbiose histórica entre a força terrestre e o povo brasileiro é fator preponderante para que a sociedade mantenha a elevada confiança no braço forte e na mão amiga do seu exército. Na fiel observância dos preceitos constitucionais, regidos pelos princípios da ética, da probidade, da legalidade, da transparência e da imparcialidade, conectado no tempo e no espaço, e aos genuínos anseios do povo brasileiro, o Exército sempre se fará presente, moderno, dotado de meios adequados e profissionais altamente preparados, forjando capacidades militares que superem os desafios do século XXI e possam respaldar as decisões soberanas do nosso Brasil. 19 de abril, Gênese do Exército e da nacionalidade brasileira. Nesta data, renova-se o compromisso da instituição de Estado secular de integral devotamento à pátria e da justa e perfeita identificação com os ideais do povo brasileiro. Inspirado em Guararapes, o Exército de Caxias manterá acesa a feérica chama do patriotismo, do sentimento do dever, da probidade e da lealdade ao Brasil e à Constituição. Brasil acima de tudo. O senhor presidente da República fará uso da palavra. Prezado presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, é uma honra e satisfação vê-lo aqui. Senhor vice-presidente da República, contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, Hamilton Mourão. Prezado general comandante do Exército, Leal Pujol, meu colega de turma. Senhores ministros, Tarcísio, capitão do Exército Brasileiro, ministro Wagner Rosário, capitão do Exército Brasileiro, Rogério Marinho, cabo do Exército Brasileiro, ministro da Educação, Milton, tenente R2 do Exército Brasileiro. Hoje é o nosso dia. É o dia de todos os brasileiros. Porque não existe quem não se identifique com o meu, com o seu, com o nosso Exército Brasileiro. Como dizia o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, o povo nos dá o norte. A esse povo que nós devemos lealdade absoluta. Todos nós temos uma história com este exército de Caxias, com este exército de 1648 anos. A minha paixão pelo exército começou nos idos 1970, mês de maio, eu com 15 anos de idade. Conheci o exército em missão na cidade de Eldorado Paulista, onde eu morava, Vado Ribeira, estado de São Paulo. Uma prova inconteste que nos momentos mais difíceis que a nossa nação atravessou, este exército, juntamente com a nossa marinha e a nossa aeronáutica, sempre se fez presente. A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são condicionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro.
nós sempre estaremos dentro destas 4 linhas. E com isso é que eu termino dizendo a todos os brasileiros, a todos irmãos do Exército Brasileiro, hoje é uma data que orgulha a todos nós, porque aniversaria aquele que nos dará realmente a sustentação para que ninguém ouse ir além da nossa Constituição. Muito obrigado a todos. As bandeiras e os estandartes das organizações militares agraciadas ocuparão seu local para a imposição das condecorações. Convidamos a assistência a tomar atitude de respeito. A bandeira do Brasil, conduzida pelo 2º Tenente Davi Matos Teixeira, do Batalhão da Guarda Presidencial, ocupará seu local. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. A Ordem do Mérito Militar é a mais alta distinção honorífica do Exército Brasileiro. Criada por decreto de julho de 1934, foi inspirada na Ordem do Mérito de São Bento de Avis, herdada de Portugal, que aqui vigorou até fevereiro de 1891. Destina-se a premiar militares da Força Terrestre que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se destacado no exercício de sua profissão, personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços ao Exército, bem como organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que se tornaram credoras de homenagem especial. A Medalha Exército Brasileiro foi instituída pela Portaria do Comandante do Exército, número 219, de 14 de março de 2016, destinada a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. Convidamos os paraninfos e os comandantes das organizações militares agraciadas com a Ordem do Mérito Militar
a ocuparem seus lugares para a imposição das condecorações. Solicitamos também que os agraciados com a Ordem do Mérito Militar e com a Medalha Exército Brasileiro se coloquem de pé. Sentido e os civis em posição de respeito. O militar, no momento em que o paraninfo defrontar, prestará continência durante a imposição da condecoração, retornando posteriormente à posição de descansar a arma individualmente. Após a condecoração, os militares permanecerão na posição de descansar até a reverência à bandeira nacional. O comandante do Exército convida o Presidente da República para, acompanhado do Vice-Presidente da República e do Ministro de Estado da Defesa, condecorar os estandartes posicionados à frente do dispositivo. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto número 24.660, resolve conceder a insígnia de bandeira da Ordem do Mérito Militar às seguintes organizações militares: da Marinha do Brasil, Comando da Força de Superfície, do Exército Brasileiro, Centro de Comunicação Social do Exército, Centro de Inteligência do Exército, e 13º Batalhão de Infantaria Blindado. Da Aeronáutica, Parque de Material Aeronáutico do Galeão. O Presidente da República, o Vice-Presidente da República e o Ministro de Estado da Defesa retornarão aos seus lugares. Convidamos os senhores paraninfos a realizarem a imposição das condecorações.
Solicitamos que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que seja dado prosseguimento à solenidade. Solicitamos mais uma vez que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que prossigamos com esta solenidade. Os estandartes, os civis e os militares agraciados com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro reverenciarão a bandeira nacional. Ao toque de apresentar arma, somente os comandantes de organizações militares, paraninfos e militares agraciados prestarão a continência ao pavilhão nacional e os estandartes serão abatidos. Os civis permanecerão em atitude solene. Convidamos a assistência a tomar atitude de respeito. A bandeira do Brasil retirar-se-á. O comandante do Exército, os paraninfos e os comandantes das organizações militares agraciadas retornarão aos seus lugares. As bandeiras e os estandartes das organizações militares agraciadas retirar-se-ão.
Senhoras e senhores, está encerrada a solenidade militar do Dia do Exército. O general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, agradece a honrosa presença de todos. Os complementos e os diplomas estão à disposição dos agraciados neste local, em posição identificada à frente do mezanino. A todos, uma excelente tarde.